Semana 1, PET 7, vamos falar um pouquinho sobre equações e inequações. O que são equações e inequações? Quais são as diferenças aqui, tá? Bem, o que é uma equação? Equações e inequações, né, são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita. O que é uma incógnita? É o valor desconhecido, representado, né, por uma letra. E qual que é a diferença entre a equação e a inequação? A equação, ela vem através de uma igualdade, do sinal de igual. Já as inequações, elas vêm apresentadas através de desigualdades. Quais são essas desigualdades? São sinais de maior, maior igual, menor ou menor igual. Tá joia? Nós vamos fazer alguns exemplos aqui que vai relacionar equação e inequação. Belezinha? Exemplo 1, o que eu tenho aqui? Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre um aumento de pressão atmosférica, na medida em que afunda. A equação P, dada por 0,1x mais 1, relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera, que é o ATM, com profundidade x que ele atinge, medida em metro. Então, olha só, a letra A que eu vou perguntar aqui, qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade. Então, eu quero saber qual é a pressão quando a profundidade é 18 metros, ou seja, quando o x é 18 metros. Aqui eu tenho a equação e eu sei que o x é 18 metros. O que eu vou fazer? Vou lá no lugar de x e coloco 18. Então, P será igual a 0,1 vezes 18 mais 1. Logo, P é igual, o que é 0,1 vezes 18? 1,8 mais 1. Logo, a pressão aqui será de 2,8 atm. B. O limite máximo de profundidade para um mergulhador recreacional, de acordo com a PAD, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação da pressão atmosférica em atm que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, primeiro eu vou calcular a pressão máxima aqui, que é quando x é 40 metros. Então, eu tenho a formulinha, essa equação da pressão, e o x igual a 40 metros. No lugar de x, eu vou colocar o 40, 0,1 vezes 40 mais 1. Logo, o P será igual a 4 mais 1, e o P é igual a 5 atm. Agora, perceba o seguinte, se a profundidade máxima é de 40 metros, a pressão máxima é de 5 atm. Então, essa pressão ela vai variar de quanto em quanto. Quando x for zero, que é a profundidade zero, né? O que vai acontecer com a pressão? A pressão será 1. Se você colocar zero no lugar de x, a pressão será 1. Então, a nossa pressão atmosférica aqui, ela vai variar de 1 até 5. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão atmosférica, ela será maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Belezinha? Essa é a resposta. A B, quando nos referimos a um mergulhador comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer uma pressão atmosférica medida em 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Então, eu tenho a formulinha da pressão, essa equação, e eu sei que o P ele pode atingir um valor máximo de 31 atm. Então, o P ele é menor ou igual a 31 atm. Então, agora eu vou descobrir a variação de x. Para mim descobrir a variação de x, eu vou transformar essa equação numa equação. Eu vou dizer que 0,1x mais 1 ele tem que ser menor ou igual a 31. Aqui eu vou descobrir o quê? Eu vou acabar descobrindo qual é a minha profundidade máxima, tá? Eu poderia usar o igual, mas depois eu tenho que escrever a variação de x. Então aqui eu estou trabalhando na equação para você conhecer como que se trabalha com uma equação também. Tá joia? Então o que eu fiz aqui, aquele mais 1 foi para lá, menos 1. Então 0,1 vezes x é menor ou igual a 30. Vou passar o 0,1 dividindo. Eu sei que o x ele é menor ou igual a 300 metros. O que eu quero dizer aqui? Que a profundidade máxima que esse mergulhador pode atingir é de 300 metros. E qual que é a menor ali? A menor é de 0.
Então, eu vou dizer que o x ele está entre 0 e 300, por isso que o x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 300. Isso em metros. Belezinha? Exemplo 2, observa as figuras planas, que é um quadrado, retângulo e circunferência, representados abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Aqui eu tenho o quadrado, o retângulo e a circunferência. Letra A, eu quero escrever a expressão algébrica que determina o perímetro de cada figura, em função da medida x. Então, o perímetro do quadrado será o quê? Como todos os lados quadrados têm a mesma medida, será 3x mais 3x mais 3x mais 3x. Isso é igual a 12x, é a resposta dada em centímetros, já que x é a unidade de centímetros. O perímetro do retângulo, eu vou fazer 4x mais 4x, mais x mais 4, mais x mais 4. Somando x com x dá 10x, e somando 4 mais 4 dá 8. Isso tudo em centímetros. Agora, o perímetro da circunferência aqui será o quê? 2πr, em que tinha visto isso lá atrás, e o valor em outras aulas, né, em outros PETs no caso, e o valor de π aqui a gente vai usar como 3,14. No lugar de π eu coloco 3,14, 2 vezes 3,14 é 6,28, isso vezes x, resposta em centímetros. Agora eu quero escrever na letra B aqui a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida x. A área do quadrado é dada por L vezes L, que é L ao quadrado. Se L aqui é 3x, então será 3x ao quadrado. Logo, a área será de 9x ao quadrado. Isso em centímetros quadrados. A área do retângulo, base vezes altura, a base é 4x, a altura é x mais 4. Logo, a área será 4x vezes x dá 4x ao quadrado. E 4x vezes 4 dá 16x. Isso tudo em centímetros quadrados. A área do círculo é dado por πr ao quadrado. Vamos usar o π como 3,14. Logo, a área será igual a 3,14 vezes x ao quadrado, já que o raio aqui é x. Resposta em centímetros quadrados. 3. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, equação ou inequação. A gente vai resolver os dois aqui abaixo. Indique colocando E para equação e I para inequação. Depois represente o conjunto solução na reta numérica. Exercício bem interessante. Aqui eu tenho a letra A. Se tem uma igualdade ali, ela é o quê? Uma equação. Parece o sinal de igual é uma equação. Como que a gente vai resolver isso? Repetir ela aqui. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número de outro. Então, vou ficar 5x mais 7x, aquele menos 7 veio para cá, 7x, e menos 9 mais 3, aquele menos 3 foi para o lado direito como mais 3. Logo aqui eu vou ter, repetir novamente, 12x menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 12, e isso é igual a menos 0,5. Então, a solução é menos 0,5. Como que eu vou representar isso na reta numérica? Vou representar aqui, ó, o menos 0,5 está bem no meio ali do 0 e do menos 1. Então, está aqui representado na reta numérica. Agora, a B apareceu uma desigualdade ali, o sinal de menor. 4x mais 5 é menor que 2x. Então, isso aqui é uma inequação. Como que eu vou resolver isso? É como se fosse uma equação mesmo, tá? Então, 4x mais 5 é menor que 2x. Passo o 2x para lá e o 5 para o lado direito com menos 5. Então, 4x menos 2x igual menor que menos 5. Então, 2x menor que menos 5. Passo 2 dividindo. X menor que menos 5 meios. X menor que menos 2,5. Então, representando isso na reta numérica, a bolinha vai ficar aberta, gente, já que vocês vão entender por quê. E todo o valor que me interessa aqui, quando eu falo que x é menor que menos 2,5, toda a parte da reta esquerda de menos 2,5 vai me servir, porque eles são valores menores que menos 2,5. Sabe por que a bolinha ficou aberta aqui? Primeiro, deixa eu apresentar a solução para vocês. A solução, o x ele pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 2,5. Então, assim que se representa a solução. A bolinha é aberta por causa desse sinal aqui, ó. Não tem o sinal de igualdade.
Quando não tem o sinal de igualdade, ou se você tem somente o sinal de menor ou maior, a bolinha sempre será aberta. Bolinha aberta. Vou fazer uma de bolinha fechada aqui, ó. Eu tenho a C, que é 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. Se tem um sinal de desigualdade, ela é uma inequação e vamos resolver. Letra de um lado, número de outro, 6x menos 3x maior ou igual a 5 mais 4. Aquele menos 4 foi para lá mais 4. Aqui eu tenho 3x maior ou igual a 9. Passo 3 dividindo, x maior ou igual a 9 dividido por 3, x maior ou igual a 3. Então, olha só esse sinal aqui de desigualdade. Tem um sinal de igual ali embaixo. Então, a bolinha será fechada. E a solução será: x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior, igual a 3. Representando aqui onde está o 3, coloca aqui bolinha fechada, tem um sinal de igualdade. Como é maior, eu vou pegar tudo na reta que está à direita do 3. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso pertence à solução. X tem que ser maior ou igual a 3. Agora que eu vou fazer mais uma para vocês, aqui eu tenho uma equação, AD, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 12. Isso aqui é uma equação porque tem um sinal de igualdade. Então, ela é uma equação. X ao quadrado menos 4 igual a 12, aquele menos 4 vai para lá, mais 4. X ao quadrado igual a 12 mais 4. X ao quadrado igual a 16. Agora a gente já viu lá como que eu tenho o quadrado aqui, eu jogo as raízes de ambos os lados, então eu vou ter que x será igual a mais ou menos a raiz de 16. Logo, x1 será mais 4 e x2 será menos 4. Logo, eu tenho a solução, menos 4 e 4. Vou colocar lá. Como que eu vou representar isso na reta? Vou marcar o menos 4 e vou marcar o 4. Então, galerinha, é isso, tá? Tente fazer as atividades da semana 1. Qualquer dúvida é só me chamar. Grande abraço, até a próxima.